Fala pessoal, muito boa tarde. Hoje é uma live especial para a gente falar do MaxPay, uma ferramenta muito interessante que a gente tem no clube da Investify, uma ferramenta linkada com o mercado de opções. Acho que alguns de vocês não conhecem, óbvio que a gente fala muito dele, mas a live de hoje é para a gente tirar dúvidas, explicar o funcionamento, como que é o cálculo, como que vocês podem usar isso, qual que é a dinâmica que ele funciona, quais que são os papéis que têm mais confiabilidade, por que existe essa confiabilidade maior em alguns papéis, e assim, como que vocês podem utilizar o MaxPay. Resumindo, o MaxPay ele tem um cálculo por trás dele que é extremamente complexo, mas a forma de mostrar ele é relativamente simples. O que é o MaxPay? Traduzindo literalmente do inglês, é o ponto de dor máxima. O que seria esse ponto de dor máxima no mercado de opções? É o strike onde a maior quantidade de contratos morre. A gente tem um mercado de opções que ele é balizado muito pela oferta e a demanda dos market makers, grandes instituições que dão liquidez. Hoje, o papel que for, por mais que ele não tenha liquidez, se tu ligar na mesa, ele vai te dar um preço, ponto. Mas esse preço vai ter um spread. E o que acontece? Esses strikes, eles vão aumentando de volume, principalmente nos papéis mais líquidos, e assim, o market maker ele vende de um lado, tanto para calls como para puts, e acaba gerando um balanço. São instituições que elas acabam. O market maker ele não quer o ganho direcional, ele quer o ganho do spread e se protegendo. Se ele está extremamente exposto em determinado strike, em determinado vencimento, e o papel passando daquele valor desbalancear o book dele, o que é uma coisa muito importante, ele acaba atuando aí, seja no intraday, seja rebalanceando o book, e por isso que os preços eles ficam extremamente travados, principalmente próximos a vencimentos. Murilo, para ficar mais claro, tu consegue compartilhar aí para mim o MaxPay, que daí já fica mais dinâmica a apresentação. Dezoito do 9 e BOV 11. Bom, essa é a tela do MaxPay na Investify. A gente tem ali o ativo, o vencimento, o gráfico. Ali na parte de baixo, vocês têm um histórico que ele gira diariamente com a evolução do valor, seja para cima ou para baixo. O ponto de MaxPay e a cotação spot. No eixo vertical, ali vocês têm o notional dos contratos, esse valor vocês não precisam se preocupar. Na parte de baixo, vocês têm os strikes. Daí, o que vocês precisam se preocupar com os strikes? O gráfico ele tem essa curva, um gráfico com extrema liquidez, ele vai ter aquela curva de sino. A ponta da direita vai ser a parte das calls, a parte da esquerda as puts, e no meio é o ponto de inflexão, onde existe esse balanceamento, que seria o ponto de dor máxima. Ponto interessante também, vocês estão vendo aí que tem ali D-1, D-5, D-15. Essa evolução desse gráfico no tempo. O importante, o que vocês precisam acompanhar neste gráfico? A evolução, que está aqui na parte de baixo ali do MaxPay, que seria o valor, e qual que seria o ponto. Óbvio que vocês não vão operar o IBOV 11. IBOV 11 são opções de IBOV, são opções de institucional.
mas esse é um balizamento muito importante, até por isso que eu quis começar com ele. É um balizamento muito importante para vencimentos de índice, são regiões que o mercado acaba travando. Esse mercado de opções de IBOV é um mercado com notionals gigantescos. Murilo, consegue botar Vale ou Petro aí para mim? Bom, esse gráfico da Vale, vocês conseguem ver melhor o ponto de inflexão, que seria mais ou menos ali onde o Murilo, mais ou menos não, ali onde o Murilo tá com a seta marcando. E assim, existem duas formas de tu operar o MaxPen. Só para mim não esquecer, tem um detalhe muito importante. A gente tem MaxPen dos vencimentos semanais e dos vencimentos mensais. Cuidado com os vencimentos semanais, porque em papéis com menor liquidez, uma boleta maior de um lado no semanal acaba distorcendo isso. Então, cuidem com esse ponto e com a evolução nos semanais. Voltando, primeiro ponto, primeira estratégia que você pode usar o MaxPay. A gente tem aí o MaxPay de Vale do dia 26/8, 58 e 22. O que isso quer dizer? O strike nessa região, ele é o que concentra a maior titularidade de contratos, e isso tende a morrer mais contratos na data do vencimento. Daí você pergunta, João, mas o que eu faço com essa informação? Se você quiser fazer uma estratégia de lançamento coberto, eu não sei o que é lançamento coberto, eu não sei fazer isso. Vamos conversar lá nos grupos, a gente pode ou fazer uma live outro dia falando disso. Mas é uma estratégia para tu rentabilizar a carteira, para te proteger. Daí o que tu vai fazer? Tu tem um strike de 58 e 22. Quanto mais próximo desse 58 e 22 tu lançar a tua opção coberta, tu vai ter um prêmio maior, porque tu tá mais perto do preço. Mas em compensação, tu tem um risco maior de exercício. Quanto mais alto tu lançar, menor o risco de exercício, mas em compensação, menor o prêmio que tu vai receber. Essa é uma questão, tu tá na tela aí o dia inteiro, tu consegue fazer o manejo dessa operação, se o mercado passar disso ou não, tu pode tentar fazer um lançamento com uma opção mais gorda. Agora, tu quer estar 100% tranquilo? Não, mas tu quer ficar mais tranquilo? Vai para um strike um pouco mais acima do MaxPen, recebe um prêmio um pouco menos gordo, mas em compensação incorre um prêmio menor. O que seria o prêmio? É a taxa, é o pagamento pelo risco. Tu está assumindo um risco para lançar. Outro ponto muito importante, isso vale para a vida no mercado. Lançamento coberto. Não te alavanque nisso, é uma estratégia para rentabilizar. Tu não tá querendo operar o mercado. Tu está rentabilizando ali, tu tem determinado papel, tu quer fazer uma estratégia, não vai te alavancar nessa questão. Respeite sempre o size, uma coisa que a gente sempre lembra. Diego levantou a mão, pode falar, Diego. Eu não sei se é o melhor momento agora fazer perguntas, João, ou se a gente deixa para o final, mas aproveitando que já te interrompi. Eu tenho acompanhado o Max Payne e qual é o significado da amplitude da curva nas pontas do sorriso? Porque você tem algumas... óbvio que a gente não tem as mensais aqui, eu não sei se tem algum bug, mas as mensais não estão aparecendo no menu, mas essa da Vale já serve. A altura que a linha assume nas suas extremidades indica o quê? O balanceamento de contratos de calls e puts. Como é que eu leio a inclinação da curva? Porque se tu botar em alguns outros eles estão mais... às vezes não tem um pedaço, obviamente, porque daí falta o strike.
mas às vezes tem o strike, mas você vê que a curva, o sorriso está desbalanceado, vamos dizer assim. Isso. Ele está flat Assim, de um lado e elevado do outro. Como é que eu leio isso do ponto de vista de mercado, considerando o conceito de que de um lado esquerdo do Max Pain eu teria puts, do lado direito eu sim. teria calls, e como é que eu interpreto o equilíbrio desse sorriso, vamos dizer assim. O Diego é extremamente importante nas lives porque ele sempre vem com perguntas complexas, mas importantes. Mas vamos lá. Primeira coisa, Murilo, coloca um papel aí sem liquidez para mim. Qualquer um. Abre aí, vamos escolher um. Aí, pode ser. Isso aí, tá bom. Esse nem o sorriso tem. Por que ele não tem o sorriso? São papéis com menos liquidez por opções. Papéis com menos liquidez por opções, todo mundo aqui conhece o Sonar, o índice de confiabilidade. Quanto maior a liquidez por opções, quanto maior o volume da liquidez por opções, maior esse balanceamento. Fica até mais fácil para o market maker fazer o hedge. Às vezes ele não vai fazer o hedge no papel, vai fazer no próprio book de opções. Então, assim, papéis tipo ali, Guararapes. Olha a Petro 4 mesmo tendo liquidez, a Petro Colo, pode ser um exemplo interessante, João. Dá uma coloca a olhada Petro aí. aí para gente. O vencimento do dia 30/8. Essa é um baita exemplo. Esse vence nas semanais, tu vai ver que vai ter uma distorção maior, tá? Por quê? Porque a presença o volume das semanais, ele tá crescendo, mas ele é muito menor do que as mensais, ponto. Então, assim, tu tem essa curva, o que tu entende? Tu tem um balanceamento pendendo para o lado das puts, mas não necessariamente tu vai fazer a mesma análise do que o Sonar, tá? São coisas diferentes. Aqui tu tem um notional maior de puts, nesse caso. O cálculo do Sonar, ele leva em conta outras variáveis que daí criam aquela direcionalidade do mercado. Max Pain não. Max Pain é o balanceamento entre puts e calls. Murilo, põe um vencimento mensal aí para mim. Seria mais ou menos como eu fazer um puts and call ratio da vida, pensando nesse desequilíbrio da curva, ou seria, por exemplo, vou pegar esse caso de Petro aí. Se você Esse, pegar esse, esse, pegar a curva azul ali, você teria um número maior de calls. Opa, agora mudou. Um número maior de calls deixa e um aí, número deixa aí, menor deixa de. aí, deixa esse aí. Esse aí é bom. Tu vê que do D-5 para o D-1, o sorriso cresceu, o sorriso apareceu ali. Então, tu teve uma presença maior naqueles strikes da ponta, e o mercado, somando o valor do papel no momento, os volumes de puts, os volumes de calls, ele te dá aquele max pain que está no 12,5. Óbvio Uhum. que esse valor pode ir mudando, ele vai mudando conforme o mercado vai trabalhando. Perto de vencimentos, o mercado ele fica bem travadão, principalmente perto dos mensais. Isso acontece muito em Vale, por exemplo. Imagina assim, Vale num patamar alto, e daí, às vezes o minério sobe, pô, dá uma porrada lá na China, o pessoal fala, porra, o minério subiu 3% e a Vale está caindo 0,5%, ou a Vale está no 0 a 0, ou a Vale subiu 1% e entregou. Tem muita presença de arbitrador justamente por essa questão do Max Pain. Tu pode olhar, é um exemplo que vale para todos os papéis líquidos. Nesses ranges de Max Pain perto de vencimento, o mercado trava muito ali. Então, uma outra forma de se operar isso, o pessoal que daí tu tem que estar no intraday, tá? Às vezes tu tem umas distorções de intraday,
um dia, 2 dias antes do vencimento, e tu consegue trabalhar esse range do papel próximo ao Max Payne, porque tu não vai ter abertura gigante de posições que desbalanceie aquele fluxo, mas o mercado ele segue com fluxo por outras variáveis. Então, às vezes o mercado distorce para cima e volta, o mercado distorce para baixo e volta, ele fica nesse range. Para semanais líquidas, Vale, Petro, semanais tem outra questão. Tem determinadas semanas, determinados vencimentos que eles acabam tendo maior liquidez. Nessa questão é interessante acompanhar o Notional. Por exemplo, tu tem um BBDC aí com um notional fraco nesse vencimento. As que mais pegam aí no semanal, Vale, Petro, YouTube, antes de resultado, quando tem alguma expectativa, Bova tem uma presença mais forte, até porque acaba sendo o IBOV 11 da pessoa física, então tem muito fluxo. Mas, assim, eu acho que vocês têm que cuidar muito a questão da liquidez, só ir para os papéis, acompanhar os papéis para lançamento de papéis que são líquidos, tem volume, o Max Payne acaba tendo mais assertividade. Daí assim, João, o Max Payne, quanto está ali? 32. O Max Payne ali está falando que está 132. Vai ser 132 certo no vencimento? Não. A probabilidade é grande. Quanto mais próximo ao vencimento, a probabilidade do papel ficar nesse range é maior. Mas podem ocorrer fatos externos, que nem no IBOV, alguma questão de risco, a própria Vale, uma questão de minério, a Petrobras, notícia política. E quando o papel estoura essas regiões de Max Payne, quando o mercado não espera isso, tu tem todo um rebalanceamento do market maker, porque ele estava pronto para liquidez, o book dele estava fechado naquele range. A partir do momento que ele não conseguiu segurar, ele precisa rebalancear, e por isso que acontece aquele tiroteio de volatilidade, toda aquela questão. BBDC teve uma questão parecida aí naquele último range aí que estourou. Tem pergunta aí do Diego. Só um minuto, João, só para contextualizar aí a pergunta do Diego. Ela foi bem importante, na verdade. Sim, eu fiz essa pergunta para tu aqui, quando a gente estava fazendo o tutorial. E, na verdade, é importante que vocês se atentem ao seguinte, para que não fique confuso, para que vocês não se confundam com as informações. Essa informação do sorriso em si, e do Notional e tal, não são relevantes para tomar de decisão. Estou errado, João? É importante, é legal que vocês saibam a profundidade de cada detalhe aí, mas para a gente simplificar e para não confundir vocês, é importante vocês se assentar no realmente o que importa, que é o valor do Max Payne e como utilizar isso. Exatamente. Entendeu? Porque aí não adianta você olhar o gráfico de sorriso, olhar o Notional, olhar várias coisas, que essas coisas aí não vão influenciar na sua tomada de decisão. Não, a pergunta do Diego foi extremamente importante, porque o pessoal tem que entender esse shape do gráfico, enfim. Quanto mais em sorriso, mais balanceado ele está, mais líquido é esse mercado, mas o que interessa mesmo para essa estratégia de lançamento é o ponto do Max Payne. Óbvio que, além disso, tem que olhar o gráfico, tem que olhar o fluxo, tem que ver, a região de Max Payne está numa região, é uma região de resistência, ou uma região um pouquinho abaixo da resistência. Lança lá em cima. Então, nenhuma ferramenta assim, o próprio Sonar, que a gente acompanha muito, o próprio Tracker, olha ela acompanhada de outras. Tu quer lançar, quer rentabilizar a carteira via lançamento, olha o Max Payne como uma bússola do que está acontecendo, o que o mercado está te dizendo. Além disso, olha o gráfico, olha o fluxo, olha como é que está o tracker, tem um tubarão do lado, tem do outro, como é que está a movimentação, e daí tu lança.
Tem uma estratégia também que dá para fazer, principalmente nos papéis com liquidez semanal, que é trabalhar o lançamento no semanal e no mensal. Eu sei que isso é uma coisa que o Egler gosta bastante, isso está até na agenda aí para a gente fazer uma live específica disso, até porque se a gente fosse falar com exemplos disso hoje, pô, a gente ia ficar a tarde inteira para ver qual que é a dinâmica de prêmio do semanal, dinâmica de prêmio dos vencimentos mensais, dinâmica da volatilidade. Mas assim, sendo bem direto, questão do Max Pain, o shape é interessante saber como funciona. Se vocês tiverem dúvidas, perguntem. Ponto de dor máxima, o ponto onde a maioria dos contratos dos titulares, o ponto que concentra a maior quantidade de contratos por titulares e, historicamente, isso acaba morrendo na mão do pessoal, o market maker leva esse spread. Então, esse é o ponto de Max Pain. Acima disso, a probabilidade de tu ser exercido num lançamento, ela é menor. Então, lancem em cima desse ponto. Olhem também o gráfico, olhem o fluxo, façam um estudo da dinâmica. Ryzen totalmente sem liquidez. Olhem também o contexto do papel. Casem o Max Pain com o gráfico, com o cenário, com o contexto que tu tem e a tua probabilidade de acerto no lançamento vai ser maior. Tem pergunta do Vitor Húngaro e do Diego. Fala, João, boa tarde. Boa tarde. Deixa eu ver se eu entendi. Então, assim, para ter mais confiabilidade, então teria que pegar as mais líquidas, como Bova 11, Petro, Vale, e aí eu poderia, por exemplo, lançar uma borboleta aí, com miolo nessa inflexão, para poder, faltando aí uns 10 dias mais ou menos, para poder, seria uma maneira interessante de interagir com esses dados? Dá para interagir dessa forma, mas daí é uma forma mais complexa. Tu tem que estar ali na tela sabendo manejar isso, mas é uma estratégia que dá para fazer sim. Tu tem a ideia mais simples é tu fazer o lançamento tu tem o papel e vai rentabilizando a carteira, mas tu pode buscar alguma estratégia um pouco mais complexa, utilizando isso e fazendo paralelo com a dinâmica do lançamento coberto. Qual que é a dinâmica do lançamento coberto? Tu quer lançar e coletar aquele prêmio. Se tu fizer isso com opções, alguma coisa sintética, pode fazer também. Olha esse strike, olha essas regiões para cima. A mesma dinâmica, quanto mais longe do Max Pain, menor a chance de tu ter problema na ponta de cima, mas em compensação, menor o prêmio que tu vai captar. Daí vai de cada um saber fazer esse manejo. Sim, e o tempo, um tempo de, faltando 10 pregões, 15 pregões, assim, é um tempo bem preciso para já ter uma ideia do fechamento do Max Pain? Cara, o Max Pain, ele, quanto mais próximo ao fechamento, mais próximo ao vencimento, ele acaba ficando mais pesado. Até por isso só que em compensação tem a variável de prêmio. Então, por isso que tu tem que contextualizar o Max Pain com a questão da região gráfica, como é que está o mercado, como é que está o fluxo do mercado, o fluxo daquele setor, entendeu? Porque daí tu consegue até pegar antes desse range de tempo, tá? Beleza, valeu. Valeu. Contextualizando essa questão do fluxo aí, essa live ela era para ser feita no dia 16, que foi no vencimento de opções. E aí o Egler falou, não vamos fazer porque tá tudo distorcido. E aí Sim. Eu acho que o João sabe por que estava distorcido, justamente por causa do fluxo. Estava um fluxo absurdo no Ibovespa, né? Sim. Compra, e estava completamente distorcido o Max Pain. Mesmo assim, eu ainda observei nesse dia o fechamento do Ibov. Lá, é o Ibov ou o BOV? Eu sempre confundo qual que é o institucional, qual que não é, o João. O Ibov 11 é institucional, o BOVA
tem institucional também, mas é o que tem a pessoa física de acesso. Isso, o BOVA, ele chegou a 130, se eu não me engano, e nesse dia foi o dia que saíram os tubarões. Foi aquela sexta, né? E o Max Payne, ele estava justamente em 130 cravado. Nesse dia, eu acho que chegou a puxar até 130 e 400 a pontuação. Ou seja, o Max Payne, ele estava justamente puxando essa galera para os 130 mil. Óbvio que não conseguiu, porque o fluxo estava muito forte ainda, né? Mas foi um dia que justamente ele saiu de 132 para 130. Sim. Ele fechou quase 131 por aí. Essa dinâmica de intraday em vencimentos eu gosto muito de acompanhar. Eu fazia cálculo de Max Payne, de alguns papéis específicos no Excel. Sei que o Diego é fã do Excel também. E para pegar essas variações de intraday e alguns spreads que aconteciam. E assim, hoje tendo acesso ao Max Payne da Investify ficou mais fácil, sabe? Abandonei minha planilha. Ô, João, isso foi aquilo que eu falei com você, que o pessoal está fazendo nos Estados Unidos, e naquele pessoal da Quant, lá, eu acho que eu até compartilhei com você, sim, eles estão utilizando as distorções para captação, na realidade, de volatilidade. Isso. Então, aí, talvez seja um caminho interessante para uma ferramenta futura, né? Algum trabalho para a gente começar, porque, sem dúvida, alguma, fazer na mão e ficar olhando papel por papel é bem difícil. E eu acho que a pergunta que o Vitor fez foi bem interessante, porque quando você vai fazer esse tipo de lançamento, as 2 últimas semanas são as últimas semanas são onde a gente tem a pressão do gama, né? Então, sim, quando você tem muita pressão do gama, você tem gama para cima, eles falam gama up ou gama down, né? E o gama down, obviamente, funciona para quem está fazendo os lançamentos cobertos, né? Então, de repente, o melhor período, sem dúvida alguma, acaba sendo quando você está na faixa de 12 a 10 dias úteis. Normalmente é quando os caras já estão rolando para frente, quem não quer perder o teta, na realidade, porque nesses 12 dias até o vencimento, o teta ele destrói com o prêmio das opções no valor extrínseco. Então, quem está olhando isso tem que olhar muito o valor extrínseco da opção que você for vender, e existem distorções dentro do gráfico no dia, que você vê que mesmo uma opção estando, vamos supor, a 40, no strike 40 e a de strike 40.50, pode ser que a de 40 esteja com um VE mais gordo do que a de 40.50. E, de repente, vale mais a pena vender aquela de 40. Então, essas coisas são importantes observar e, quem sabe, no futuro a gente vai bolar uma ferramenta para captar essas distorções. Eu acho aula do Rodrigo Richer. O Rodrigo Richer é um cara que entende muito de opções. A pergunta do Vitor foi interessantíssima, porque ela mostrou uma outra dinâmica do Max Payne. Óbvio que a gente queria fazer um negócio, explicar a ferramenta de uma forma mais simples, mas o Max Payne dentro da dinâmica de opções, óbvio que tu tem que saber o que tu está fazendo. Tu gosta de tradar volatilidade, tu sabe o que tu está fazendo nisso, tu já é experiente com opções, consegue fazer estruturas mais complexas, tu pode utilizar o Max Payne como um fator auxiliar nessa dinâmica. A forma mais simples, a forma mais básica, realmente é fazendo o lançamento normal de carteira, enfim, aquela forma de rentabilizar. Mas concordo totalmente, eu acho que aqui no Brasil, principalmente, tem uns papéis aí, a liquidez das opções, ela aumentou bastante, mas ela ainda é anos-luz inferior ao mercado americano. Então, a gente tem, sim, distorções em papéis, ainda existem algumas distorções de volatilidade que dá para operar na mão, e isso é interessante, sim. A gente vai sempre evoluindo as ferramentas, sempre buscando novas soluções. Então, por que não buscar alguma coisa nesse sentido? E uma coisa legal de olhar também no Max Payne é olhar quanto mais inclinada for essa curvatura, acaba não sendo só uma pressão na realidade dos compradores, mas, por exemplo, se você pega esse tipo de smile
E olha, por exemplo, a maior parte das pessoas que está aqui, ela está utilizando hoje também a ferramenta do OpLab, né? O Smile do OpLab, ele trabalha com a volatilidade também. Então, se você olha, na realidade, uma inclinação muito grande de volatilidade, se você colocar alguns vencimentos, e dentro do próprio Profit também dá para fazer isso, que é você colocar vários vencimentos e entender o Smile dos vencimentos, você consegue perceber que, às vezes, aquilo que o Egler sempre fala, da questão do cara estar precificando mais, por exemplo, uma série V do que uma série U nas puts. E aí você percebe que tem mais volatilidade lá, porque o cara tem uma insegurança daqui a um mês, ao invés de ser uma segurança daqui a 15 dias. E aí você também consegue captar um prêmio mais gordo. No caso do BOVA, que o João citou, tem uma estrutura que dá para fazer que é para ganhar com juros, né? Porque como as calls de BOVA, elas carregam juros, no passar do tempo, o BOVA perde muito valor extrínseco. Né? Então, ele é uma das ferramentas muito interessantes. No Small eu tentei, não deu certo, é bem difícil porque o spread é muito amplo, na realidade, do Small. Fica bem complicado saber a alocação certa, até o size. O small tu tem que acertar muito na mosca. Na mosca, porque tu paga um pedágio para entrar, paga um pedágio para sair, e assim, se tu precisar zerar com pressa, precisar zerar com aumento de vol, aí tu acaba, às vezes, deixando... Às vezes tua operação andou um pouco, mas tu vai ficar no 0 a 0 ou para trás nesse pedágio. E isso do BOVA que a gente está falando é aquilo que eu lembro, acho que 1 mês e meio, mais ou menos, no momento que estava começando a queda, na realidade, do BOVA 11, que dá para fazer uma proteção pela gordura de valor extrínseco que ela tem, ao invés de você comprar um seguro, na realidade, das ações por ação, que fica difícil, porque muita não tem liquidez, você consegue fazer a venda de calls o BOVA 11 para poder fazer até uma proteção e comprar um segurinho um pouquinho mais para baixo. Então faz um trabalho tipo um booster, né? Então o Max Pen ajuda bastante nisso também. Sim. Só para ficar claro para o pessoal, para às vezes alguém não entendeu, essa questão, o Max Pen aqui, ele não tem essa questão da volatilidade especificamente nesse gráfico, mas é uma questão muito importante acompanhar em outras ferramentas, outros cálculos ali, porque a volatilidade é a essência de quem está operando opções, né, Rodrigo Richard? Perfeito, foi exatamente isso que eu tentei usar aí no exemplo, João, para que as pessoas tenham noção, na realidade, como é importante você conjugar as ferramentas, né? Sim. Então, eu conjugo Sonara, conjugo Max Pen e tudo mais, e, obviamente, depender da estratégia que vai ser utilizada. Né? Eu acho que é o que a gente sempre fala, assim, não existe uma receita de padeiro. O que eu gosto de fazer talvez seja diferente do que o Diego gosta de fazer, do que o Rodrigo Richard gosta de fazer. E assim, é a questão do cara se sentir confortável. A gente está falando de operações, talvez até com um viés um pouco mais de investidor, de rentabilização, mas quem buscar a parte operacional, a parte do trade, o negócio de preço mesmo, tem que se sentir bem com a operação. Não adianta tu estar ali como se estivesse com uma arma na cabeça todo o tempo. Não é assim. E outra coisa, isso vale para tudo, respeitem o sizing, não se alavanquem, principalmente nessa questão de opções. Se tu tem 1.000, tu lança compatível com 1.000. Se tu tem 1.000 e lançar 10.000, pode dar certo 2 vezes. A vez que der errado, vai ser bem ruim. Então, cuidem muito com essa questão. Acho que alguém tinha levantado a mão aí, Murilo. Não sei. Tô na fila. O Diego está na fila. Fala. Pode ir, Diego. Esse caso do YouTube aí, João, eu sou um cara que, pela minha natureza conspiracionista, eu sempre quero achar correlação em tudo. Esse caso do YouTube é uma pena que a gente não tenha a mensal, não sei, tem algum bug aí no Max Pen, a gente não tem tido mais a visão dos vencimentos mensais. Mas, voltando de novo à ideia de tentar ler alguma coisa do próprio mercado e do que você falou meio para a gente tentar ignorar, que é o notional que está acumulado no eixo Y ali. Se você pegar, por exemplo, esse caso de YouTube para o vencimento do dia 30/8, você tem um notional acumulado ou maior pendendo para o lado das puts. Sim. Com uma mudança um pouco de perfil quando você compara o D5 para o D-5 para o D-1.
Ou seja, esse notional ele aumentou em 4 dias, ele deu uma, assim, ele aumentou bastante. Então você teve um direcional de mercado puxando mais para o lado de puts. Se o Murilo puder botar o Sonar aí na tela do YouTube 4, é que eu acho que a semanal talvez não seja o melhor exemplo para isso, porque você não tem tanto volume nem tanta liquidez, mas pode ser que me ajude a entender um pouquinho ainda. Eu sei que, quanto à questão do bug, eu sei que o pessoal do desenvolvimento está fazendo umas mudanças, talvez o pessoal esteja mexendo em alguma coisa, mas... A gente fez uma coisa semana passada, João, sobre isso aí, que foi no seguinte sentido: tinha algumas ações que realmente não tinha aquela questão da liquidez e não tinha dado. E aí estava correndo até aqueles problemas que ocorreram semana passada. E a gente teve que fazer alguns ajustes para que aparecesse mesmo assim, entendeu? Provavelmente preciso conversar com o desenvolvedor para ver essa questão do mensal. Talvez ele tenha removido alguma coisa do tipo, tenha limitado, tá? Só para responder o Diego, também sou um cara que eu estou sempre buscando correlação, sempre buscando alternativas. De cada 10 variáveis que eu procuro, 9,9 não servem para nada, mas aqui esse 0,1 aí serve muito. Só que assim, o cara tem que tomar 9,9 socos na cara para chegar nesse 0,1, e essa é a essência da vida. Então o cara vai se acostumando com isso. Eu também gosto dessa dinâmica. Se tu me mostrar uma ferramenta, eu vou tentar fazer uma engenharia reversa dela, diversos modelos que eu tenho aí, até a base do tracker Tubarão veio dessa busca de buscar várias coisas, mas assim, aqui a função dele é o Max Pain mesmo, é o ponto de inflexão, é o ponto de dor máxima. O Sonar já te dá essa parte direcional muito mais forte. Mas essa amplitude do notional, ela não tem peso nenhum nisso tudo? Por exemplo, se você pegar a linha verde aí, que é o D-1. Sim, se tu pegar um exemplo, só para... Dessa forma vai ficar mais fácil. Começa a olhar o D-1 ali, está 35... Tipo, o de hoje, o Max Pain ali, tô sem óculos, é 36,46 ou 48. O embaixo, coloca uns 5 dias para baixo, estava 35,73. Então, tu teve, mesmo com essa variação de puts, desse lado do mercado, desse notional, tu teve um Max Pain para cima. Então, não necessariamente tu vai ter essa questão direcional, porque sim, esse cálculo do Max Pain, ele envolve o strike, envolve a quantidade por strike. Então, às vezes, tu vai ter uma porrada de notional no strike lá de 32, mas o imbalance do outro lado é equilibrado com somas menores, entendeu? Entendi. Então, o ponto do Max Pain é o Max Pain mesmo. Entendi. O Sonar, ele te dá a dinâmica mais direcional. Outro ponto, agora tu tem um Max Pain, digamos que tu tem um Max Pain ali em 36 e 48, e tu pega um Sonar, o Sonar tá... Cada dia sai uma barrona mais forte para o outro lado. Pô, começa a prestar mais atenção se tu tá lançado aí no 37,5. Pô, fica mais atento. Daqui a pouco, se o mercado estourar essa região, o fluxo está aumentando. Então, seria mais ou menos essa dinâmica. O Sonar mais direcional e o Max Pain mais para essa dinâmica do ponto de inflexão, o ponto que tem mais puts e calls no volume. Um ponto importante aí também a se atentar, João, da diferença aí Max Pain e Sonar, é que o Sonar ele tem um cálculo diferente. Sim, totalmente diferente. O balanceamento entre os titulares, né, e os investidores. Então, isso é bem importante se frisar. Isso, o cálculo do Sonar, por ele ser diferente, justamente por isso que ele te dá esse viés mais direcional. Se tu me fala, por exemplo, só entrar no contexto do Diego,
se tu tiver um aumento de barras vermelhas para a esquerda no sonar, isso te dá um viés direcional. Agora, tu ter essa inflexão no gráfico, principalmente no semanal da YouTube, não vai te dar um viés direcional. Tanto é que o próprio Max Payne subiu nesse período. Beleza, obrigado. Ô, João, acho que é até válido explicar um pouco a relação do Notional aí, o que é o Notional. Acho que muita gente não sabe. É a soma tu pega o strike, a quantidade do strike, o strike lá, deixa eu ver, tô sem óculos, pô, o cara fica velho, é complicado, 32 ali. 32, daí tu tem uma quantidade de contratos lançados nisso. Daí tu tem a relação com o preço do mercado spot naquele dia. Uhum. E isso gera um valor. Daí tu tem essa soma para puts e calls de todos os strikes, e daí se faz a soma, o preço do ativo está hoje em X. Aquele strike e aquela quantidade estão nos valores, enfim. Qual que seria o patamar que teria a dor máxima para os titulares das opções? Esse é o ponto do Max Payne, que ele vai calculando. Então, não é só os strikes e a quantidade do strike. Ele leva em consideração o valor do ativo em relação àquele montante. Beleza. Poderia inferir, mesmo que isso esteja equivocado da minha parte, eu poderia inferir que a altura do extremo do sorriso ou a inclinação do sorriso me determinaria o peso de apostas que eu tenho em um lado ou em outro da balança de call e put, considerando que o Notional seria esse conceito, ou a fórmula que usa para calcular e jogar ele no gráfico aí ela é diferente, faz algum outro tipo de transformada que a inferência é inválida. O que dá uma faz sentido, tá? Mas o que muda é porque ele leva em consideração também o valor do preço no dia. Digamos que a gente não tivesse o valor do preço no dia no cálculo. Daí sim, daí tu teria a maior quantidade pelo strike, entendeu? Mas como tu tem essa diferença do dia, acaba mudando essa variável. Ok, beleza. Beleza? Acho que tem algumas perguntas aqui do chat. Deixa eu colocar aqui essa de B3 eu com o Edgar. Deixa eu ver. O Edgar perguntou sobre o gráfico de B3. Depois já a gente foi vai respondida, Murilo. Essa já foi? Beleza. Então vamos para a do Marcelo. João, aparece 2 barras. Ele pediu até para falar aí, né? Ô, Marcelo, quer falar? Pode falar. Oi, João, tudo bem? Não, só ficou uma dúvida. Não sei se foi porque houve uma atualização no sistema, mas em alguns papéis aparecia uma barra vertical, 2 barras verticais, bem no meio do Max Payne. Tu lembra quais papéis eram? Eu acho que era BOV, eu não tenho certeza, acho que era BOV 11. E também, eu estou com ele aberto aqui, ele está aparecendo poucas datas de vencimento. Sim, isso aí é porque o pessoal do desenvolvimento deve estar mexendo lá. Eu posso dar um feedback aí, já que eu tô na reunião aí. Gente, só para ficar claro, já que o objetivo da live daí é falar justamente sobre o Max Payne, de uns mais ou menos 3 ou 4 semanas para cá, os dados que estavam sendo coletados históricos aí da B3, etc., eles tiveram várias alterações, tá? Então, a grosso modo aí, é uma cagada da B3 que a gente conseguiu contornar e está tentando melhorar essa coleta de dados para poder voltar com as barras verticais, colocar o período mensal e etc, tá? Então, na verdade, a gente não mostra porque esse dado ele não existe, por enquanto. Só para dar um feedback, a gente está trabalhando nisso para tentar resolver, tá? Eu acho que eu sei qual é a barra vertical que o Marcelo estava falando. Era aquela que ela pontilhada, acho que o Diego pontuou isso lá no grupo de testes, que era uma barra que ficava identificando o Max Payne e a cotação, né, no meio do gráfico, tá? Tá bom. Que, na verdade, ela apenas pontuava no gráfico o que mostra aqui embaixo, tá, pessoal? Aqui embaixo você tem a cotação e o Max Payne.
Ali 28,36 seria a barra aqui em cima. Isso. Seria, na verdade, o ponto de inflexão, o ponto de max do papel. Exatamente. Beleza, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida? Vamos, ou, se não tiver, a gente pode fazer um exemplo muito prático aqui. Eu e o João, vou colocar aqui algum ativo e a gente faz um exemplo prático, tá, João? Sim. Vamos fazer algo bem líquido aqui. Deixa eu ver Petrobras como é que estava. Acho que faz mais sentido ser Petrobras mesmo. Tá, João. Digamos que aqui o ponto de Max Payne está em 38,1, certo? E eu desejaria fazer uma estratégia de rentabilizar a carteira com lançamento de call coberta, certo? Sim. Qual que seria o melhor ponto aqui para eu fazer, para que eu pudesse estudar e visualizar um ponto legal de fazer esse lançamento? Seria aqui nos 39, nos 40, enfim. Só deixa eu abrir aqui para ver quanto está Petro no exato momento. No exato momento está em 39,6. 39,06. A gente tem um Max Payne de 38,01. Isso. No semanal, né? Isso. Eu acho que é até legal falar sobre Petrobras, porque distorceu um pouco ontem o preço com aquela subida maluca. Enfim. Exatamente. Esse é um ponto interessantíssimo. A distorção do Max Payne, quando acontece assim, uma notícia, algum negócio externo ao mercado, acaba distorcendo. A gente tinha um Max Payne de 38, por mais que tenha um Max Payne de 38, mas o mercado, quando sofre essa volatilidade, ele demora uns dias para ir se ajeitando. Daí, por exemplo, tu tem o Max Payne no 38, tu tem a Petro a 39, tu tem a máxima dela lá de abril foi em 39 e uns quebrados aí. Hoje, tu lançar próximo ao valor de tela, tu tá incorrendo um risco maior. Então, tu vai ter que começar a puxar ali acima desses 40 por aí, já começa a ficar mais interessante para ficar seguro. Qualquer valor abaixo dos 40, o teu risco é maior. Óbvio que teu prêmio vai ser menor nessa questão, quanto mais alto for esse lançamento, menor o prêmio que tu vai coletar. É óbvio que tem as outras dinâmicas e tal das opções, mas por isso que é importante acompanhar o cenário gráfico, o cenário de fluxo do papel. Querendo ou não, nessa região de 39 alto até os 40, um pouquinho menos, a gente tem uma região muito pesada da Petrobras. Então, acima disso começa a ficar interessante. 40 e 20, 40 e 30, por aí, começaria a ser regiões que fazem sentido. Em compensação, digamos que a gente tivesse um mercado sabe o que estourou mesmo isso aí? Porque o mercado ele ficou num range desde... Mercado lateral, né? Isso, desde junho, ficou entre 37 e 38. Pô, teve uma porrada de lançamento em cima disso aí. Então tem toda essa variação de book que ficou acima desse 38, que com essa explosão dos últimos dias acabou forçando o remanejo dessas operações. Beleza. Alguém quer sugerir algum ativo? Bebais? Vamos Bebais, então. Vamos ver o que a gente pode fazer com Bebais. Bebais. Qual o vencimento? 6 ou 9? Semana que vem. 28,8, João. O ativo nesse momento está em 28,9. Esse aí tem que ser para cima dos 29. Esse aqui, talvez, aqui, nos 30, por aqui, né? 29,5 por aí, eu acho que já na semanal, se o cara tiver
tiver na tela aí, conseguir manejar, dá para fazer. Certo. É um papel que vai e tem uma região pesada, é um papel com beta de IBOV, então se o mercado corrigir, ele vem junto. E é importante também frisar isso aí, né, João, que não dá para você fazer esse tipo de estratégia e, sei lá, viajar, fazer outra coisa, né? Você tem que estar na tela, porque não, assim, pode acontecer. Dá para te fazer, desde que tu esteja confortável com a situação da operação e tu esteja confortável com aquela taxa, e se tu for exercido, tu aceite aquilo, sabe? Que esteja coberto, né? É verdade. Isso, esteja coberto. Agora, a questão de algum sintético, alguma operação mais complexa com as opções, daí tu tem que estar acompanhando bem. Beleza. Mais uma sugestão aí foi Vale. Vale está subindo agora 3%, está cotado a R$ 59,98. Tá? E o Max Pen aqui está mostrando 58,22. Provavelmente amanhã deve dar uma distorcida, né? Que ele já está 58,22 há muito tempo. Há 3 pregões, pelo menos. Ela está estourando uma região que provavelmente tinha muita opção. Amanhã eu acho que distorce. Sim. Cara, lançar Vale aqui tem que pegar pouca taxa. Tem que ser bem mais para cima. Tem que. No semanal tem que ser mais para cima. Talvez aqui nos 64 para cima, né? Cara, sinceramente, eu acompanhava muito o mercado de opções de minério. E esse é um mercado exótico. E todas essas dinâmicas aí de gama, de Max Pen e tal, eu fazia para minério. E assim, é um mercado extremamente volátil. Então, se o mercado... Vale talvez seja o papel que tu tenha que mais olhar o gráfico, tá? Porque tem determinadas regiões que são muito fortes, que nem a gente está numa região de suporte. Quando a gente estava ali no 57, por exemplo, cara, o minério tinha que dar uma porrada muito grande para baixo para passar disso aí, por mais que a gente esteja numa tendência de baixa. Então, tu consegue se aproveitar dessas regiões. E agora, se a gente está ali 59 e 50, 60? O Max Pen ou Vale, 59, vai bater 60 agora. 60 conto. 60 conto. Tu vai lançar Vale a 60 conto. Puta, é foda. O minério daqui a pouco continua porrando lá fora. Pedir para tomar exercício. Tipo, a tua relação de risco-retorno aí é muito, muito difícil. É uma operação de trade. Não é diferente de tu lançar lá num patamar bem mais alto. Daí é diferente. Porque aqui tu tá meio contra o fluxo, contra a tendência. Por mais que a tendência do minério seja de baixa aí, cara, para essa porra dar uma porrada 3% aí de madrugada, é 2 toques. E se o papel continuar acompanhando, tu acaba sendo exercido nisso aí. Isso é importante. Eu fiz um curso uma vez, um cara chamado Victor Guimarães, talvez alguns aí já conheçam. E ele tinha um método de rentabilização de carteira que se chamava o método do vô velho. E o método do vô velho era a delta menor que 20. Óbvio que conjugado com análise gráfica, mas como ele falava para um público com um conhecimento mais restrito, a regra dele era o método do vô velho é delta menor que 20. Aquela questão assim, por exemplo, quanto mais arriscado for a operação, quanto mais características de risco tu tiver, menor essa questão do delta que tu tem que buscar. Pode buscar um delta maior? Pode, mas daí é aquela questão de tu aceitar e tu entender os componentes e, mais importante, casar com o contexto do papel. Por exemplo, Vale vai para o delta menor. Bebas, talvez tu poderia buscar algum prêmio maior, entendeu? Então, cada situação é cada situação. Mas eu entendo o exemplo dele, eu conheço, não o curso, mas eu sei quem é do Instagram, e assim, se tu for generalizar, eu concordo com essa dinâmica. Se tu tivesse que me falar, tu tem que dar uma regra para lançamento
buscando delta. Seria alguma coisa nesse sentido. E a temática dele nesse Vovéio aí era uma rentabilização de carteira, sempre usando as ações mais clássicas, mais líquidas, e que te garantisse pelo menos de 0,5% a 1% ao mês. Então era sempre você rodando os vencimentos mensais em deltas bem baixos, para que aquela grana, né, para que aquele patrimônio rentabilizasse pelo menos de 0,5% a 1% ao mês. Então, se você fizer ali o preço do prêmio dividido pelo preço do strike nesse delta, dependendo da ação, vai dar isso aí, vai dar 0,6, 0,7, 0,8, dependendo de um momento de mais estresse, né, que nem hoje, por exemplo. Hoje é um dia bom. Sim. O Vale deu cabeçada, várias cabeçadas e voltou, né? Era a receita de bolo simples para algo que é complexo, né? De vez em quando o bolo vai queimar, ou não vai assar, né? Mas, enfim. Sim, eu acho que eu concordo com essa dinâmica. Tu pega papéis de qualidade, óbvio que o preço importa, papéis bem comprados, e acaba fazendo sentido pela dinâmica ali, o nome do Vovéio é realmente, cara, o cara que não quer estar na tela aí na frente da tela o dia inteiro, ele quer continuar com o papel, ele quer fazer essa operação de taxa, e isso é uma das funções do que o Max Pain ajuda muito, tu pegar essa, além da questão da opção em si, do prêmio, tu conseguir, às vezes tu consegue pegar um delta melhor por causa do Max Pain, por causa da região de contexto do mercado. Então, assim, eu acho que é aquilo que a gente sempre diz, conhecer o seu perfil, conhecer o tipo de operação que tu está fazendo e, mais importante, gerenciar o seu risco e se sentir confortável na operação.